Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste nesse momento. Sou Bergson Barreto, sou advogado e sou estudante e um amante das ciências jurídicas. E sempre estamos aqui no Facebook trazendo dicas e informações de direito para o seu dia a dia. Porém hoje eu venho falar com você na pessoa de um cidadão brasileiro, na pessoa de um estudante, de um pesquisador, de um amante das ciências jurídicas. E nós, ao analisarmos toda essa questão que está efervescente no nosso país, que é a corrupção, não é? Política, principalmente em evidência, nós precisamos analisar algumas coisas. Ultimamente nós temos visto nas redes sociais uma aglomeração muito grande, muitos vídeos, muitas postagens, muitos comentários, muitos dizeres. Raramente encontramos uma pessoa que não se manifesta contra algum ato de alguma pessoa, personalidade pública ou alguma instituição pública, não é? Muitos se manifestam contra os atos de corrupção que têm se mostrado evidentes no nosso país. Porém, eu quero fazer uma análise e chamar você para me acompanhar nessa análise, que seria um pouco mais profunda. Superficialmente, nós conseguimos visualizar aquilo que é transmitido sem nenhum tipo de filtro. E, sinceramente, eu já tenho uma predisposição a não acreditar em tudo que é vinculado na mídia nos dias atuais. Por isso que nós temos que ter uma natureza investigativa, uma natureza que vá atrás da verdade, tá? Independentemente se ela vai agradá-lo ou não, temos que ir atrás da verdade. Bom, em relação aos comentários, né, em relação às denúncias, em relação às publicações que, em suma, trazem à tona os atos corruptos de pessoas públicas, pessoas políticas, né, os governantes principalmente, nós temos que analisar uma seguinte questão: quem são as pessoas que estão fazendo, que estão publicando, que estão jogando, não é, digamos, no ventilador toda essa situação? São os cidadãos? São as pessoas de bem? São os pais de família, as mães de família? São os estudantes? São os trabalhadores? Seriam aquelas pessoas que, se estivessem no lugar daqueles deputados, daqueles senadores, daqueles presidentes ou prefeitos, governadores ou juízes, essas pessoas que estão denunciando são aquelas que fariam diferente se estivessem lá no lugar delas? Olha, nós estamos infelizmente passando por uma crise, não é? Não apenas uma crise política, mas uma crise existencial, uma crise interna dentro da nossa sociedade. Porque quem foram aquelas pessoas que estão no poder? Quem foram? Aquelas pessoas que estão no poder hoje foram aquelas crianças que corriam pela rua há algumas décadas atrás. Os corruptos de hoje são aquelas crianças que sentaram em bancos escolares há alguns anos atrás, que cursaram curso superior, muitas delas cursaram curso superior em direito, sociologia, economia, enfim, como um bom estudante, cumprindo as suas obrigações, e passaram, obtiveram diplomas, estiveram aptos para o mercado de trabalho. Ora, quem são os corruptos de hoje? A impressão que dá é que todos os governantes vieram numa espaçonave, pousaram sobre o Brasil e tomaram conta de tudo.
Mas na verdade não são essas pessoas. Quem colocou essas pessoas lá foi a própria sociedade. Mas antes da sociedade colocar esses governantes no poder, a sociedade os criou e os formou desse jeito. Você sabia disso? Imagine o seio, o meio em que viveu o presidente, o governador, o prefeito de sua cidade, onde viveram os senadores, os deputados da sua cidade. Viveram entre nós, não é? Viveram entre nós. Alguns numa categoria mais privilegiada, mas todos vieram da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira é a grande vilã de tudo isso, porque criaram os corruptos e colocaram os corruptos para governar. A grande verdade é essa: você cria um corrupto e você coloca o corrupto para governar para você. Então, nada mais é do que um retorno a essa grande crise político-econômica e existencial no Brasil, onde todos querem acusar, onde todos querem apontar o dedo, mas ninguém, absolutamente ninguém, quer olhar para dentro da sua casa, para a sua família, para a sua empresa, para o seu trabalho e ver aquilo que está fazendo para o futuro do seu país. Porque quando você cria o seu filho, quando você instrui uma criança, quando você dá um exemplo, você está criando uma personalidade. E de acordo com a formação dessa personalidade, essa pessoa será um futuro corrupto engenheiro, essa pessoa será um futuro corrupto empresário, essa pessoa será um futuro corrupto senador, presidente, prefeito, ou seja lá o que for. Então, meus amigos do Facebook, o problema do Brasil não são os corruptos. O problema é, na verdade, que criamos corruptos e colocamos esses no poder. Por isso que sofremos essas consequências drásticas. Se queremos um país sem corrupção, então, dentro da sua casa, onde você vive, você deve cortar a corrupção, para que ela não chegue aos mais altos níveis do nosso Brasil. Tá certo? Um forte abraço, um ótimo final de ano e que 2018 seja repleto de felicidades e alegrias para todos nós. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.